Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Jesus, depois que ele começou a pregar os sermões, o sermão da montanha principalmente, ele pregou mais um sermão, e a partir desse sermão que ele começou a pregar, ele começou a ir à casa de Israel, ir para as sinagogas. E nas sinagogas ele começou, digamos assim, um coração daqueles fariseus começaram a endurecer grandemente. O endurecimento foi tão grande que eles começaram a perseguir Jesus, ao ponto de querer matá-lo. Eles não receberam o rei. Essa é a verdade. Não receberam o rei de bom grado, não o honraram. Mas Jesus ele veio primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus ele foi numa sinagoga, foi lá no sábado, os discípulos com fome, no capítulo 12, vocês podem, de Mateus, vocês podem ver, que eles colheram as espigas para comer, e através daquilo lá, eles começaram a receber um certo julgamento. Não importava o que Jesus falasse ou dissesse, para o religioso nada está bom. Esse é o problema desse coração, do coração religioso, de um coração tão endurecido assim, é que nada que venha falar serve. Ou é muito duro, é muito ruim, não aceita exortação, não consegue honrar, não consegue nada. Só inveja, ciúme e ira. Só isso que o religioso sente. Não vibra quando tem um irmão, quando flui o Espírito Santo, e fica, mas como que Deus falou através daquele irmão e não fala através de mim? Ei, cara, espírito de religião, sai para lá. O que importa para nós é que Deus fale, queridos. Venha falar. Seja por pedras, se não tem ninguém que clame, as pedras vão clamar, em nome de Jesus, e falará aos quatro cantos da terra e anunciará o nome do nosso Senhor. Então nós temos que estar dispostos a ser vasos. Jesus era o vaso disposto a ensinar, e ele deu sinais. Ele curou um homem de mão ressequida, ele curou um mudo, cego e endemoniado, e ele era surdo. Então, eu fico imaginando como é que aquele homem escutou, sai daí. Não, ele escutou porque o Senhor tem autoridade. Isso era um sinal claro, já evidenciava desde o Velho Testamento, que isso era um sinal que ele era o Cristo. Mas o povo se endureceu, não quis saber, não quis ver. Estava claro, era evidente a obra de Deus, era evidente. E então, ele pregava nas sinagogas. Só que chegou um certo momento, depois do capítulo 12, no capítulo 13, ele fala algo tremendo, que Jesus então ele pregou, entrando dentro de um barco, afastando o barco, ele entrou no mar, amém? A partir daquele ministério, daquele momento começou o ministério do reino de Deus. O ministério é para aqueles que seriam agora igreja, a eclésia, os chamados para fora. Deus estava procurando agora os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, aqueles que realmente querem um compromisso com Deus, que querem viver os princípios de Deus, amém? Chegou a casa de Israel rejeitou, E Paulo fala, vocês que são os zambujeiros bravos, enxertados ali na videira, não se vangloriem, porque eles são os ramos originais, nós estamos ali estamos enxertados pela misericórdia de Deus, graças a Deus que eles endureceram o coração, porque agora chegou a graça, a plenitude de todos os tempos ao favor que é a igreja do Senhor, amém? Então os últimos tempos seriam o quê? Desde esse dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele começou a pregar o evangelho do reino, aqui no capítulo 13, até agora nós estamos desfrutados desta palavra rica e poderosa, transformadora, regeneradora, que é do Espírito Santo, amém? Estão comigo? Glória a Deus, tá? Então ele começou, a primeira coisa que ele fez, foi começar a pregar por parábolas. E essa parábola que hoje que nós vamos compartilhar. Depois que ele pregou por parábolas, os discípulos não entenderam. Eles não entenderam. Mas Jesus falou para eles no verso 11, porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Gente, o mistério do reino dos céus começou aqui. Há um reino, há um mistério do reino de Deus, onde Deus ele vai agora começar a implantar o seu reino. O povo judeu esperava um reino externo, esperava que viesse um grande rei e destruísse tudo, que nem hoje Israel está esperando, para destruir lá a faixa lá de Gaza, que destrua tudo. Estão esperando um rei que venha fazer a limpa para eles.
Mas esqueceram que a limpa é aqui, ó. Que a limpa é dentro do nosso coração, o reino começa aqui. Na verdade, o reino é dentro do nosso coração. É dentro de nós. E eles não entenderam, né? E a voz foi dada então a conhecer o mistério do reino, mas a eles não lhe é dado. Por que foi rejeitado? Porque o coração deles não estava receptivo. Porque eles não queriam. As pessoas que chegavam junto a Jesus é porque ele multiplicava pão e peixe. E eles queriam apenas para saciar sua fome, mas não um compromisso com Jesus. E hoje Deus chama um povo que seja compromissado com Ele. O ministério CEI será essa igreja? Em nome de Jesus? Seremos nós, esse povo comprometido, aquele povo que não é, como diz a palavra, a sanguessuga, dá, mas aquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim, como é o slogan desse ano, do nosso ministério de evangelização, de aquelas pessoas que assumem o compromisso para pregar o evangelho e levar a palavra adiante. Somos nós, amados, e Deus está procurando esse povo, está procurando pessoas dispostas a edificar a igreja do Senhor. Que sejamos nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E aí Jesus ele continua, né? No 12, aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, né? Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Gente, aqui ó, um segredo espiritual, um segredo tremendo. Cara, Jesus vai querer pessoas do lado dele que gostam de escutar a sua voz, que gostam de palavra, que gostam realmente das orientações espirituais que Ele nos dá. A palavra de Deus às vezes vem batendo e batendo dentro da igreja, e muitas vezes nós não estamos preparados para receber essa palavra, ou desprezamos aquilo que Deus tem nos dado de riqueza, porque a palavra de Deus são pérolas preciosas, e que nós temos que dar valor, porque dando valor você cuida, você coloca dentro do seu bom depósito, desse depósito é o bom tesouro, e desse tesouro é o que? É a palavra implantada em nós, que ela é poderosa, para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Então, uma igreja que cresce, um crente que cresce, é aquele que recebe a palavra de Deus, é aquela pessoa que ama Jesus, e quer Jesus do seu lado, e quer mudar, quer se transformar. A palavra de Deus, Jesus, Ele não jamais aceitará um jugo desigual. Igreja tem que ser madura, como Cristo é maduro, seremos nós também. Por isso que Deus agora está nos amadurecendo nesses processos espirituais que nós vamos compartilhar, justamente sobre esta palavra, da palavra do semeador. E aí ele fala outra coisa que acho interessante, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então muita gente do passado sonhavam e desejavam muito. Diz a palavra do Senhor que os anjos anelam ter o ministério que hoje nós temos, que é o ministério da graça. Que o ministério da graça é Cristo em nós reinando e influindo por meio de nós. Porque para os anjos eles ficam encantados vendo Cristo por meio do Espírito Santo, falando através de um homem de barro, de pó. E nós temos que dar valor a este ministério que Deus nos deu. Nós temos um jargão, deixa Deus te usar. Deixa mesmo, abre a boca e fala, meu filho. Anuncia a palavra do Senhor de todo o seu coração. A partir daquele momento Deus começou a falar por parábolas. O que é uma parábola? São metáforas de exemplos simples e lições espirituais profundos. Deus ele começou então a fazer o quê? O reino de Deus ele é revelado. E quando ele é revelado, junto com a revelação vem o quê? A responsabilidade. Deus não jamais daria responsabilidade para quem não quer ter responsabilidade. Então Deus ele agora fala por parábolas, para que ela, ao seu tempo, você receba a revelação no momento certo, na hora certa e no tempo correto que você estiver preparado para elas se abrir os seus olhos e os seus ouvidos. Quando você começou o seu ministério, você lia a Bíblia, eu tenho certeza que você não entendia, era nada. Você já abriu a Bíblia, já tinha uma revelação da palavra de Deus quando começaram a ler a palavra?
Não, nós tínhamos tutores, e eles nos explicavam a palavra. Eu nunca me esqueço, na primeira vez, uma primeira ministração, quem estava ensinando um curso de formação de obreiros era a minha esposa, a Francine, com 15 anos de idade, né? E eu com fome de Jesus, e ela começou a pregar, e ela falou assim, que Cristo isso e Cristo aquilo, e eu levantei a mão assim, por favor, me explica o que é Cristo. Eu não sabia o que era Cristo, ela não sabia me responder também, ela me mandou ficar quieto, que no final ela me respondia, né? Assim começou o nosso relacionamento. Oh, glória, começou bem bom, ela me odiando, disse que depois ela saiu com raiva de mim, acho que ficou uns 2 anos com raiva de mim, glória a Deus por isso, se transformou tudo em amor, amém? Deus é bom, e é assim que acontece com a gente, querido, a gente não sabe, mas Deus ao seu tempo vai se revelando, e o reino dos céus, a partir daquele momento, era só por parábola, por histórias simples que tinham lições espirituais extremamente profundas. Então, por que ele fala por parábolas? Para aquelas pessoas que querem, se abrem cada vez mais, e para aquelas pessoas que não querem, se fechem cada vez mais. Amém? Então, isso faz com que aquela pessoa que não quer, já está em juízo. E se ela receber a revelação do reino de Deus, maior juízo ela terá. Então, se ela não recebe a revelação do reino de Deus, é misericórdia do Senhor, para que não pese sobre ela mais julgamento. É amor de Deus também. Amém? Mas para aquele que busca de forma intensa, Deus ele fala assim, eu vou te mostrar, mas você vai ter que ser responsável. Você quer a revelação de Deus? Você quer ser usado pela mão do Senhor? Você quer ser um instrumento na mão de Deus? Tudo bem, Ele vai te mostrar, mas vai ter que assumir a responsabilidade. Amém? Tem gente valorosa e corajosa aí? Amém? Glória a Deus. Irmãos corajosos e valorosos, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Amém? Então, ele fala sobre a palavra do semeador. São 4 tipos de terrenos. Um coração que é endurecido, um coração que ele é superficial, um coração que está dividido, e um coração que ele é realmente um coração frutífero. Essas passagens da palavra que fala sobre os 4 tipos de terrenos, onde a semente é lançada, elas são realmente algo muito especial, que ministram o nosso crescimento espiritual, e como nós devemos lidar com as situações para que a gente possa crescer. Gente, o reino é por dentro, e Deus vai trabalhar. Deus primeiramente ele vai ter que arar a terra, porque o primeiro terreno é um coração extremamente endurecido, porque ele fala no versículo 4, e quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho, e vieram as aves, comeram-na. No verso 19, Jesus explica para os discípulos, amém? Tem discípulo aqui? Glória a Deus, tudo discípulo. Com discípulo, Deus fala face a face, e de forma clara. E ele fala, ouvindo alguém a palavra do reino, palavra do reino, aquele que ele governa, homem espiritual, maduro, que não faz mais o que quer, mas onde agora é Cristo que faz, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém? Oh Jesus, tem misericórdia. Queridos, quando a gente começa a vida espiritual, a gente está duro, a gente é durinho, a gente não vem mole. O mundo, nós acostumamos tanto com o mundo, que o mundo patrolou a nossa terra, deixou igual um asfalto, nós somos duros igual concreto, o nosso coração é impenetrável, meu Deus do céu, uma carapuça, é que nem um blindado, de tão duro que é. E pode chover lá que não adianta, é um telhado que tem ali, que chove, a água escorre, mas nada penetra dentro daquela terra, porque ele está à beira do caminho, ele está além, ele está pela tangente, ele está longe, e ele não quer realmente mudar. O coração é totalmente petrificado, onde Deus ele não diz a palavra que algumas sementes caem à beira do caminho, e essa semente que cai à beira do caminho, ela é pisoteada, gente. Então, o que é um coração endurecido? Ele ouve a palavra, mas não consegue compreender. E o interessante é que o coração, que é um coração bom, ouve a palavra e compreende. Então, compreensão é questão de visão. Amém? Quanto mais visão espiritual, mais eu compreender o reino de Deus,
mais Deus vai trabalhando e vai amolecendo a nossa terra. Amém? O segredo para o nosso crescimento é que a nossa terra se torne o quê? Fofa. Né? Nós temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo, modelados pelo Espírito Santo. Hoje pela manhã eu dei um exemplo sobre o que é uma palavra bem recebida. Né? Por exemplo, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Quando o homem vai coabitar com a mulher, ele lança semente na mulher. Amém? Quando ela se permite, é porque ela está recebendo aquilo de bom grado, e aquilo lá vai frutificar. Mas imagina um homem que faz isso e a mulher não está pronta para receber. Que ruim, né? Ter uma relação com uma mulher que não quer ter relação com você, ou vice-versa. Cara, isso aí é Deus não é um estuprador. Eu falei hoje pela manhã, Deus não é um estuprador. Deus ele quer uma pessoa que se entregue de verdade, que é apaixonada por Ele, que ama Ele, que está aberto para Ele, que tem a terra fofa, aberta para a semente entrar e venha produzir muitos frutos. É isso que Deus mais deseja, um terreno pronto, para que a palavra de Deus que esteja ali dentro, ela venha germinar. Amém? Uma palavra que germine. Essa que está no solo petrificado, o solo que está totalmente endurecido, ele não compreende, despreza a semente, ele é insensível, ele é apático, um coração apático, ele é distante, indiferente, negligente e hostil. Gente, imagina um crente com essas características dentro da vida da igreja. Ele está morrendo ali dentro, porque ele ama muito o mundo passa por ele, livremente. E quando o homem vai passando e vai pisoteando a semente, isso significa o quê? Significa que ele tem desprezado a palavra de Deus. O pisar a semente é um gesto de desprezo, é usar a semente de forma inadequada. A semente ela é para ser gerada, cultivada e serve de alimento. Mas quando eu piso a semente, é prejuízo, é jogar vida para o ralo, depositar em algo fútil. Pisar a semente é ruim. E quando pisotear a semente, houve então o quê? Um espírito chamado de legalidade espiritual, que é o passarinho. Vem os passarinhos e come a semente. Amados, nós temos um inimigo espiritual. Eu quero que assim, em nome de Jesus, que vocês compreendam uma coisa. O nosso inimigo não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, príncipes dominadores desse século. E Satanás, ele tem feito o quê? Roubado a semente para que você continue sendo um crente incrédulo. Nós, por não conseguir amar ou se preparar para receber a palavra de Deus, vem de qualquer jeito. A palavra de hoje, eu falava também hoje pela manhã, eu tenho certeza que daqui a um ano vocês não vão se lembrar. Mas a palavra que gera, a gente jamais esquece. A palavra com realidade, ela fixa, ela é guardada. Você tem ela como alimento, como comida, e você dá ela como mantimento para as outras pessoas. Essa palavra que foi impregnada, essa é a palavra que foi realmente gerada a vida dentro do seu coração. Amém? Então nós temos que ser zelosos. Nossa vida é breve, é um sopro. O que a gente está fazendo? Vamos desprezar a palavra que vai nos trazer salvação, é a palavra que vai nos desenvolver e vai nos fazer crescer. Nós não podemos negligenciar. Os caras bodybuild aí são preocupados com a alimentação e tudo mais, e malhação, e espiritualmente tu acha o espírito não é da mesma coisa, da mesma forma? Cara, a gente precisa ser sadio com Deus, por meio das nossas disciplinas que Deus tem nos dado, e não é desprezando a palavra do Senhor. Amém? Cara, eu amo demais, estou amando demais esse ministério. Eu falava hoje também que eu estou aprendendo a adorar aqui. Aprendendo a adoração, todo mundo canta, todo mundo adora, tem demonstrado seu amor. Através da adoração eu vejo libertação, eu vejo cura, mudança de face, mudança de tudo por meio da adoração. E nós precisamos dela, como também precisamos da palavra, precisamos da oração, precisamos de todas as armas que Deus tem nos dado. Nós não podemos desprezar nenhuma disciplina. Nós temos que abraçar elas com amor, com carinho, para que ela venha produzir a qual ela foi nos dada. Então, a semente é roubada pelo diabo, pelo pássaro chamado de incredulidade. Gente, aí a pessoa está dentro da igreja e fala assim, ali nada acontece,
né? Eu vou lá, não sinto nada, né? Já viu isso aí? Acho que aquela igreja ali não funciona, vou procurar algo mais forte, né? Eu acho que eu vou ali numa casinha que faz um trabalhinho para mim, porque não dá certo. Pô, cara, quer o quê? Abre o teu coração e você verá a glória do Senhor. Nós veremos a glória de Deus. Amém? Então esse é o coração que é extremamente endurecido. Há um coração que é superficial, que é do solo rochoso. Versículo 5 diz: e outra parte caiu à beira dos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Versículo 20, diz: porém o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha só, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Amém? Que tipo de terreno é este? Por que ele é chamado de um coração superficial? Porque a resposta que ele dá em relação à palavra, ele recebe até com alegria, até com entusiasmo, mas a sua ação, a sua palavra, porém, é de forma irrefletida. Por isso que é importante a gente entender o propósito de Deus. A pior coisa que tem é a gente ser disciplinado pelo pai e pela mãe e a gente não entender porque está apanhando. Já aconteceu isso com vocês? Quando vocês eram novos, quando eu era disciplinado, apanhava: pai, por que está me batendo? E a gente não sabe por quê. Só cria amargura, ressentimento e dor. É verdade ou não? Mas, quando Deus ele fala o porquê que a gente está passando pela disciplina, aí sim a gente vai apanhar, a gente vai ter assim: Deus, é verdade, eu mereço, pode bater. É verdade ou não? Porque a gente precisa. Crente precisa de disciplina. E é uma disciplina que não é o homem que dá. É quando você come da palavra de Deus, ela precisa crescer e metabolizar. Deus então ele envia o quê? O sol. O sol é o quê? É as tribulações. É o trabalhar de Deus em nosso favor, para que as plantas venham a crescer com saúde. Então não existe crente espiritual maduro que não é disciplinado e que não passa por provações. Tende por motivo de bom ânimo passar por diversas provações. Uma vez que passar as suas provações da vossa fé, produz perseverança, o qual produz fruto pacífico. A palavra fala isso. Então as tribulações que Deus nos dá é para gerar o quê? Maturidade, crescimento espiritual. Quando o sol bate, força o quê? Você o quê? Estender as raízes mais para baixo. Amém? Bem-aventurado o homem, né? Ou digamos assim, que estende as suas raízes aos ribeiros das águas. Jamais, que confiam no Senhor, estende suas raízes aos ribeiros das águas. E quando vem o sol, a sua folha sempre fica verde. Já viu as plantas que duram tempo, plantas ou árvores? Aquelas que têm raiz pra caramba. Que tem muita raiz. A raiz é que é a nossa vida subjetiva com Deus. Porque a gente só busca Deus, gente. Sinceridade. A gente só busca Deus é porque o fogo está lambendo o nosso lambo. Se não fosse isso, meu Deus do céu, a gente não buscava, a gente ficava na zona de conforto. A planta fica na zona de conforto. Todo mundo fica na zona de conforto, morre. Uma planta que não recebe sol, morre. Um crente que não recebe o sol da justiça de Deus, ele morre. E Deus te chamou para a vida. E Deus te chamou a ser um povo maduro. E o exemplo de povo maduro é a igreja primitiva. E o que a igreja primitiva mais sofria? Perseguição. E quanto mais perseguição, mais maturidade. E quanto mais maturidade, mais ela crescia, a sementeira, mais eles se dispersavam, mais a igreja se expandia aos quatro cantos da terra. Na igreja primitiva, imagina uma família perfeita, estava todo mundo feliz. Que legal, não quero ir embora daqui. Deus teve que enviar lá o seu Nero lá, como fogo da justiça de Deus, para que aquele povo pudesse pregar o evangelho, porque senão só em Jerusalém teria aquele bolinho ali. Aí Deus teve que enviar situações para que aquele povo viesse a se mover. As tribulações, o sol da justiça faz a planta se mover, faz o Espírito Santo se mover dentro da gente, faz a gente crescer de forma abundante. Amém?
Precisamos desse crescimento. Mas tem o quê? Pedras. É uma pedra de calcário, não são pedrinhas assim. Não, são pedras, uma laje gigante de pedra. Então eles aravam a terra com seus gradis, com seu arado. 30 centímetros era o máximo que eles conseguiam arar, né, na profundidade. Então quando eles aravam aquela terra, eles não sabiam que lá ali embaixo tinha pedra. Mas você sabe que tem. Você sabe o que é a pedra que está ali, que te impede de você crescer espiritualmente. Você sabe. Amargura, ressentimento, a falta de perdão, traumas da infância, tudo isso tem que ser removido. Por isso que Deus ele quer curar você. Curando você, a raiz vai se estender, a raiz vai poder ir mais profundamente, e você vai poder crescer de forma sadia. Então Deus não é um bastardo, um padrasto, não, Ele é Pai, e Ele te corrige com um fim proveitoso, para que você consiga agora tirar as pedras, remover aquilo que impede a planta de crescer e desenvolver, e aí você agora vai se tornar uma planta sadia. Então nós precisamos da cura interior, cura da nossa alma, restauração, mudança. Sabe aquele que te causa dor, aquele que te trava? Sabe aquelas pessoas que te fizeram mal? Às vezes até abuso, gente. O fulano me abusou antigamente, por isso que eu sou assim. Não, amados, libera o perdão. Tu não tem que ser assim por causa que o cara te abusou. Não, você tem que ser livre, perdoa e caminha, vai adiante. Tira aquela pedra para que você possa crescer. Senão a gente vai ficar sempre na mesma, na dor, e a raiz não cresce. Aí, emocionalmente a gente fica o quê? Fracos. Nas emoções a gente fica desequilibrados, nós ficamos logo então instáveis, por falta de raiz, aí a gente não suporta sol nenhum, tribulação nenhuma, e a igreja tem uma marca, ela suporta apanhar. Gente, eu estou falando isso, eu estou me chicoteando aqui, tu não sabe, está vertendo sangue nas minhas costas aqui, porque eu vim para cá, justamente num processo que eu estava muito mal, um processo de depressão profunda, ruim. Eu achava que jamais teria mais ministério. Eu pensei, nunca mais vou pregar o evangelho. Estava brigando com Deus. Mas Deus, Ele é bom. Deus é bom. Ele quer remover pedras, para que você crie raiz. Porque Ele quer te usar com autoridade, com poder. O problema é que, às vezes a gente, quando Deus usa, a gente fica bobo. A gente não pode ficar bobo. Não podemos perder o equilíbrio por nada. Temos que nos manter, o nosso caráter tem que ser inabalável. Inabalável tem que ser o nosso caráter. E para que eu venha ser inabalável, tem que ter raiz. Raiz profunda. Raiz que vem da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Um coração que agora, ele é dividido. É o que cai sobre os espinhos. E a palavra de Deus diz, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. No versículo 22 fala, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, olha só, sufoca a palavra, a semente, a palavra, e fica infrutífera então aquela terra. Tá. Esse tipo de crente, do coração que ele é dividido, é uma pessoa que está na vida da igreja por muito tempo. Pense num cara que é benção, entendeu? É uma pessoa que recebeu a palavra com alegria, aprendeu a apanhar, aprendeu a ser trabalhado pelo Espírito Santo, permitiu Deus mudar o seu caráter, ele foi realmente limpo, lavado no sangue do Cordeiro, ele não é mais a mesma aquela pessoa, ele é aquele que dá o testemunho, um dia eu era drogado, já não sou mais, um dia eu bebia, não bebo mais, é aquele cara, gente boa pra caramba, que é tremendo, Deus limpou ele, né? Aí quando Deus limpa, aí Deus chega para nós e fala assim, opa, agora eu vou querer te usar, agora você vai ser um instrumento na minha mão, porque eu te limpei. Aí, nesse momento ele empaca, né? Porque nós queremos que Deus nos mude. Às vezes que as pessoas acham que eu sou bonitinho, olha como ele fala bem, como ele prega bem, como o pastor é bênção. Gente, é para ser usado, você é uma ferramenta na mão de Deus.
a ferramenta que você compra não é para ficar na parede bonita lá num quadro e para você ficar admirando. A ferramenta é para ser usada, para ser gasta mesmo. Você é uma foice, um machado, sei lá como Deus vai te usar. Mas Deus, no final da nossa existência, o machado tem que estar só no cabo, de tanto que Ele te usa. Amém? Nós temos que ser usados, irmãos. Nós não devemos nos preservar. Não, nós temos que nos gastar. É nesse momento que ele não consegue. O jovem rico, bum, mestre. Jesus já viu o espírito dele, porque me chama de bom, cara. Bom é só o Pai. Já começou ali. Aí ele fala, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus ele falou os 5 primeiros mandamentos. E ele assim, tudo isso eu tenho feito. Olha só que caráter orgulhoso que ele tem. O caráter que Deus não dá não é para ter orgulho, é para mostrar humildade. É para mostrar que você tem Deus em primeiro lugar. O problema do homem que tem essa semente, esse coração dividido, que tem espinhos que sufocam, é porque tem algo concorrendo, um espírito chamado idolatria, sementes profundas que crescem junto. O jovem rico, ele tinha um caráter que parecia bonito, mas na verdade ele não amava a Deus em primeiro lugar. E o que Deus está querendo nos trazer aqui é destirar essas sementes malignas. Essa semente de espinhos, elas eram raízes muito mais fortes que a de trigo, e elas roubavam os nutrientes daquela planta, e por isso que ela não conseguia desenvolver. A idolatria rouba a nossa força vital, e a gente fica sempre cansado e não consegue servir o Senhor. Por que tu não consegue servir o Senhor? É porque eu estou me matando de trabalhar, porque eu tenho que fazer. E o reino de Deus, sua justiça? Segundo plano. Cara, Deus é em primeiro lugar sempre. Deus tem que reinar em primeiro lugar. Tudo que eu tenho que fazer é para honrar e glorificar o nome de Deus. O meu trabalho é para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas se eu amo o meu trabalho mais do que a Cristo, se tornou um ídolo. A minha família é para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas se eu pego meus filhos e a minha família e coloco como se fossem os meus ídolos da minha vida, e eu vivo em função deles, e eu esqueço Cristo Jesus, é idolatria. Então tudo tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo. Aí está na ordem certa, está no canal correto, porque Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúmes de mim, né? Da Ana Paula Valadão lá, que ela canta isso aí, se eu tivesse voz eu cantava para vocês, né? Mas, vou chamar alguém do Aleluia que vai cantar essa música para mim. Então Deus é um Deus que tem ciúmes, cara, porque Ele não... Cara, você imagina tu com uma esposa, você dividiria tua esposa com alguém, cara? A nossa alma faz isso. Vai lá, serve a carne, o marido chamado carne, ora quer servir o espírito. A nossa alma está em constante adultério espiritual incrível. E isso aí são sementes que concorrem. Então essa planta, chamada de espinheiro, começa a crescer. Então quem se ama demais, ele quer se poupar. Já viu quem se ama, só quer se poupar? Aí o que acontece? Aquela planta do espinheiro começa a crescer e cria umas folhas viçosas, que começam a crescer acima do trigo. E crescendo acima do trigo, ela para de receber o sol. Aí ele já não aceita mais a disciplina do Espírito Santo. Já viu uma pessoa que defende seu orgulho? Nunca reconhece seu erro? É uma pessoa que ama os espinheiros. E está sufocando a palavra de Deus e fazendo que venha... Jonas, você lembra o profeta Jonas? Tinha uma folha de abóbora. Quando tinha uma folha de abóbora, ele estava tranquilo, olhando lá o povo de Nínive lá. Estava tranquilinho. Mas quando veio um vermezinho e comeu a folha, ele começou a ficar bravo. Deus queria mostrar para ele que ele tinha que honrar a Deus. E não servir o ídolo do seu próprio coração, porque ele queria que aquele povo morresse, mas a vontade de Deus é que aquele povo fosse salvo. Amém? Então, são essas coisas, irmãos. O solo dividido é esse: ouve a palavra, mas se distrai com outras coisas. Então falta a ordem e prioridade correta. É sufocado pela concorrência e cuidados pelo mundo. É sufocado pela fascinação das riquezas. É sufocado pelas muitas ambições. E aí ele se torna então um crente infrutífero, porque ele tem uma mente que é dividida. É dividida. Tiago fala, homem inconstante,
em todos os seus caminhos. Pede sabedoria a Deus, sabedoria de Deus só serve para você seguir o reino, implantar o reino, viver o reino, ser transformado, honrar o nome de Deus por meio da sua vida. Mas a gente é mente dividida, quer satisfazer a carne, ora no espírito, aí não sai, não desenvolve, não vai para lugar algum, aí fica dividido. Quem está dividido, com mente dividida, está perdido dentro da igreja. Teve uma vez eu quis fazer uma pregação, que eu devia pregar salvação para crente, porque tem crente que está perdido, se perdeu, dentro da casa do Pai. Imagina que loucura. E nós precisamos nos achar, e aceitar os processos. Deus, eu vou fazer, sabe como Deus amolece meu coração? Misericórdia, né? Meu Deus. Cara, cada um tem a sua maneira de meditar a palavra de Deus e de pegar a palavra. Tá? Eu quero mostrar assim, por alguns momentos, assim, como é que eu medito e eu leio orando a palavra de Deus. Tá? Vou pegar aqui assim, ó. Eu vou pegar aqui o capítulo 13, 4 de Mateus. Para que essa palavra ela não venha a ser desprezada, mas venha a ser plantada da forma correta. Eu faço assim. E quando semeava a palavra, Senhor, quando semeava a palavra, Deus, em nome de Jesus, que eu seja um semeador. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a semente caia à beira do caminho, não seja a minha negligência espiritual, Pai. E vieram as aves do céu a comer, Pai, em nome de Jesus. Que não permita, Senhor Jesus, que eu seja roubado, mas que o Espírito Santo venha estar selando a minha vida. Aquele que habita, aí já vem, outro versículo, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é guardado, Deus. Me guarda das mãos do diabo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Diz a tua palavra que outra parte caía em pedregais, Senhor, onde não havia terra bastante, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eu não venha limitar o Espírito Santo dentro do meu coração, que eu não venha, Senhor Jesus, de forma alguma negar o teu trabalhar, que eu seja curado em todas as áreas da minha vida, na minha alma, Senhor, em nome de Jesus, que seja, Senhor, que a minha terra venha a ser aberta, que tu abra, Senhor, canais espirituais, Deus, para que as raízes de Deus venham a crescer, Senhor, trabalhe em mim, que eu não venha ter mais medo do sol, mas que eu não venha ser queimado, Senhor, que a tua palavra não venha ser, não venha andar desmotivado, mas que eu venha ter raízes que suportem o trabalhar do Espírito Santo, porque eu preciso amadurecer, Senhor, em nome de Jesus. É assim. A gente faz assim, ó. E quando semeava a palavra uma boa parte, ó, Senhor, estou com sono, vou dormir. Vai operar o quê, gente? É com zelo, é com intrepidez, é com coragem, é declarando, é falando, é clamando, é chorando. É assim que a palavra vai processando. E pode ter certeza, amanhã tem provação. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Provação, o trabalhar de Deus. Porque nós precisamos amadurecer, queridos. O halo já pode subir, gente, já está acabando. E o próximo terreno, queridos, é um coração frutífero. O coração frutífero diz o seguinte, versículo 8: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 23, Jesus explicando a parábola para os discípulos, falou, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Você lembra lá no primeiro versículo que nós lemos ali? Ouve e não compreende? Esse aqui ouve e compreende, entende a palavra, e dá fruto, em seguida dá fruto, e um produz 100, outro a 60, e outro a 30 por um, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, primeira coisa, compreende a palavra de Deus. É uma pessoa que realmente entendeu o propósito, e diz assim, Senhor, eu aceito a tua cruz, Senhor, eu aceito o teu crucificar, eu sei que eu preciso ser modelado, eu preciso ser transformado. A pior cegueira espiritual é o crente que está aqui dentro e acha que não tem que se mudar mais. A pior besteira, um suicídio espiritual, é o crente que parou de ver que tem sujeira dentro de si. Mas quando você busca a palavra, a gente se sente miserável. A gente sente um nada. E não fica triste. É porque Deus está expondo a sujeira que tem dentro do seu coração. Mas ao mesmo momento que Ele vem expondo a sujeira do seu coração, Ele também vai mostrando a sua glória para você. Ele vai se revelar de forma graciosa através da sua vida.
E quando ele se manifestar, a sua luz brilhar em ti, você vai ter uma convicção: é Ele e não sou eu. É essa a razão do homem espiritual. É quando Cristo habita em mim e produz bom fruto. Paulo, ele falava assim: ó Gálatas insensatos, a qual eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. E quando, que eles decaíram? O que? Decaíram da graça. O que é a graça? A graça é o Espírito da vida colocado dentro do nosso coração, e Ele vivendo e fluindo por meio de nós. A gente só se torna bom e gracioso, porque a graça, o Espírito Santo habita. Porque Ele está aqui, Ele flui, Ele ministra, e Ele realmente se expressa. Ele brilha através da sua igreja, através dos nossos olhos, que ganham vida. Ele nos levanta do charco, do lodo. Ele te mostra com carinho os danos que Satanás fez lá no Éden na nossa vida, e ao mesmo tempo mostra a sua cruz grandiosa, dizendo assim: meu filho, eu vou fazer a boa obra em você. As coisas vão acontecer. Aí a gente passa então pela vida de crucificação, porque Ele está crucificando quem? A nossa carne, aquilo que realmente nos faz tropeçar. É um motivo de que você está aqui, é por isso que você está aqui, porque um dia você se arrependeu, e está agora querendo Jesus habitando dentro do seu coração, de forma, você está cansado de viver por si mesmo, e você quer viver por meio de Jesus. Esse é o terreno que dá 100, 60, 30 por 1, é uma plantação abundante, é ser rico, onde Cristo flui e fala, e vai convertendo, e vai lavando, e vai limpando, e a gente diz assim, de culto a culto, a gente pode dizer: eu vi a glória do Senhor, eu vi a glória do Senhor.